Estamos começando o ano e, costumeiramente, a maioria das pessoas, principalmente durante os meses pregressos, costumam fazer uma série de promessas, como por exemplo, no próximo ano eu vou para a academia, no próximo ano eu vou emagrecer, no próximo ano vou aprender uma nova língua e assim por diante. A maioria das pessoas fazem essas promessas no final de cada ano e tentam começar no início de cada ano novo. Mas somente aqueles que realmente forem perseverar, somente aqueles que realmente forem ter e manter uma disciplina rígida é que realmente vão dar continuidade àquilo que essas pessoas se comprometeram. Agora, para que nós possamos começar bem o nosso ano, se Deus permitir, evidentemente teremos 365 dias para viver de forma saudável e principalmente de forma santa para agradar o nosso Deus. E digo se Deus permitir, porque não esqueçamos, Jesus pode voltar em qualquer momento, em qualquer data, em qualquer hora. O amanhã não nos pertence, então realmente o nosso futuro não é garantido nesse sentido. Mas, caso tenhamos outros 365 dias por diante, seria interessante, logo no início, no começo do ano, saber em que nós não deveríamos depositar a nossa confiança e as nossas esperanças. Então, é isso que vamos indagar hoje. 7 coisas nas quais nós não deveríamos depositar a nossa confiança e as nossas esperanças. Olá, sou Sebastian, bem-vindos ao meu canal e hoje vamos tratar sobre esse assunto. E a primeira coisa que nós não deveríamos depositar a nossa confiança e as nossas esperanças são nos bens materiais, são nas riquezas que o mundo pode providenciar. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Não é que a riqueza em si seja uma coisa ruim ou boa por natureza, na realidade ela é neutra. Ela pode ser uma bênção se for usada com a sabedoria do alto, mas se a riqueza material for usada para satisfazer apenas os teus desejos da carne, certamente será um meio para atrapalhar a tua vida espiritual. E certamente, o dia de amanhã, os teus bens materiais podem ser perdidos, roubados, quebrados, ou algo do tipo. Uma empresa pode ir para falência e assim por diante. A economia, os bens materiais sempre vão apresentar de fato instabilidade. Então, não é interessante que nós depositemos a nossa confiança e as nossas esperanças nos bens materiais que podem ser perdidos. Isso está certamente fora do nosso controle. E a segunda coisa que nós não deveríamos depositar nossa confiança e as nossas esperanças é na força humana. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ao lermos esse texto, será que nós não deveríamos ter amigos? No final das contas, um amigo é alguém em quem você vai confiar, em quem você não somente vai passar o tempo com ele, mas também você vai desabafar, vai falar os seus problemas, os seus alvos, os seus sonhos e assim por diante. Será mesmo que nós não deveríamos confiar em ninguém ao ponto de nem sequer termos amigos? Bom, é importante lembrar que todo o texto deve ser interpretado dentro do seu devido contexto. E na época do profeta Jeremias, havia uma série de falsos profetas. E esses falsos profetas basicamente instigavam
o rei de Judá para que confiasse na força militar humana dos exércitos. Por outro lado, essa não era a mensagem que Deus repassava por meio do profeta Jeremias. Então, a questão é o seguinte, só para podermos nos encaixar melhor no contexto desse texto, vou dar um exemplo. Hoje em dia, muita gente coloca suas esperanças na prática, no presidente Lula. Outros colocam a sua confiança e sua esperança no ex-presidente Bolsonaro. Outros colocam a sua esperança no presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e assim por diante. Bom, sejamos realistas. No mundo da geopolítica não existe nação boa, nação ruim, presidente bom, presidente ruim. O que existe na prática são interesses. O mundo é movido por causa dos interesses de cada presidente, de cada governo, de cada nação. Então, não perca o seu tempo depositando toda a sua confiança e esperanças nas pessoas nesse sentido, mas apenas em Deus. A terceira coisa que nós não deveríamos depositar nossa confiança e as nossas esperanças são nas emoções. Leamos o seguinte texto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Uma das coisas que eu costumo falar é o seguinte, um fato não precisa ser real para gerar sensações reais. Como, por exemplo, quantas vezes você ficando sozinho em casa, ou pelo menos no seu quarto durante a noite, você achou que ouviu ou que viu alguma coisa e ficou com medo, principalmente após ter assistido algum filme de terror ou algo do tipo, né? Em algum momento isso aconteceu com cada um de nós, eu acho pelo menos isso. Então, um fato não precisa ser real para gerar sensações reais. Esse é o motivo pelo qual nós não deveríamos confiar nas nossas emoções, ou pelo menos reformulando aqui, nós não deveríamos colocar no leme da nossa vida as nossas emoções e sentimentos. Certamente, algumas denominações pregam da seguinte forma: para você identificar se esta é a igreja bíblica, sozinho no seu quarto, ajoelhado, ore a Deus, e se você sentir no seu coração alguma coisa, é o Espírito Santo te dando a resposta e a confirmação. Muitos pregadores falam isso, mas sejamos realistas. Acabamos de ler o texto de Jeremias capítulo 17, versículo 9, e o texto é muito claro. O coração é enganoso. Não confie nas suas emoções e sentimentos. Não é que seja errado você sentir sensações. A questão é, o ser humano deve ser guiado pela palavra de Deus. Mas para que nós possamos entender corretamente a palavra de Deus, sempre precisaremos nos basear a partir do nosso raciocínio e não a partir das nossas emoções. A quarta coisa que nós não deveríamos de jeito nenhum confiar e depositar nossas esperanças é na sabedoria que vem do mundo. Vejamos o porquê. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Basicamente, na nossa realidade, existem dois tipos de sabedoria, a grosso modo. A sabedoria do mundo e a sabedoria do alto. A sabedoria do alto é contra a sabedoria do mundo, e a sabedoria do mundo vai contra a sabedoria do alto.
Não tem como ficar no meio de tudo isso. Não tem como ser neutro. Ou você escolhe um lado e rejeita o outro, ou vice-versa. Mas a questão é, se a tua vida for regrada a partir da sabedoria do mundo, certamente você estará desagradando na prática o nosso Deus. E além de tudo isso, por motivos lógicos e não meramente emotivos, se você basear a sua vida a partir da sabedoria do mundo, certamente você terá muitas decepções, você terá brechas para muitas infelicidades e você provavelmente vai ter que assumir várias consequências negativas na sua vida. Então, não confie, não coloque as suas esperanças na sabedoria do mundo, mas apenas na sabedoria do alto, na sabedoria de Deus. E a outra coisa que nós não deveríamos confiar e depositar nossa esperança é bastante parecida. Nós não devemos colocar a nossa confiança e esperanças nos planos do ser humano sem o discernimento da palavra de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. De que nós podemos fazer planos na nossa vida, no nosso futuro, daqui para vários anos, é possível, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer planos para os seus próximos anos de vida, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer isto e aquilo, assim assado, tudo bem. Mas a questão é, dentre todos os planos formulados por você, é Deus que vai dar a resposta certa. E como é que Deus dá a resposta certa? Será que você tem que se ajoelhar e simplesmente orar ao Senhor? Senhor, me dê um sinal, me confirme se isto que eu estou planejando está certo ou errado, se isto que eu estou pensando fazer é parte da tua vontade? Será que nós deveríamos fazer isso? Realmente nós devemos orar, com certeza absoluta. Agora, se você quiser realmente saber se os teus planos de vida ou do dia a dia formam parte do agrado de Deus, da vontade dele, se são planos bons, saudáveis espiritualmente, a única forma basicamente para você ter uma confirmação, ter uma resposta clara disso é a partir da examinação da palavra de Deus. Você vai ter que ler a palavra, você vai ter que estudar ela, você vai ter que meditar nela, e a partir de tudo isso, como resultado, você vai descobrir se o seu plano é a favor da vontade de Deus, ou é contra, ou está num ponto neutro, talvez, de repente, né? Então, nós podemos fazer uma multiplicidade de planos, mas só Deus realmente vai ter as respostas certas. Então, não confie em cada plano formulado pelo ser humano. Confie somente nos planos de Deus. A sexta coisa que nós não deveríamos confiar e depositar as nossas esperanças é o seguinte: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Basicamente, o sexto ponto, a sexta coisa que nós não deveríamos confiar e depositar nossa esperança é algo parecido ao anterior na questão dos planos, né? Mas aqui é mais no sentido de um amanhã garantido, um sentido mais cronológico. Muita gente vive no seu dia a dia como se nunca fosse morrer. Vai por mim.
A maioria das pessoas vive como se todo mundo fosse morrer, todo mundo fosse pegar a pior doença, todo mundo fosse sofrer algum tipo de acidente, menos eu. Muita gente vive dessa maneira, mas a realidade é, o amanhã não nos pertence. Você pode fazer planos para daqui a 25 anos, mas você não sabe se você vai viver ainda daqui para 25 anos. Você não sabe o que vai acontecer literalmente contigo amanhã. Aliás, você não sabe se Jesus for voltar hoje mesmo para te levar, ou caso você seja um descrente, para a perdição eterna. Então, não confie no seu futuro terreno. Para quem é santo, para quem vive uma vida santa, certamente terá um futuro eterno nos céus. Mas no que diz respeito ao futuro terreno aqui na terra, nada é garantido. Jesus pode voltar em qualquer momento e alguma coisa pode acontecer com você em qualquer momento. Você não sabe se vai viver e morrer até a velhice ou não. Então, não confie no seu tempo. Uma sugestão que eu dou aqui: viva o presente, mas não no sentido de viver uma vida libertina, imoral, desenfreada. Não nesse sentido, não uma vida anárquica, desregrado, algo do tipo. Mas viva o hoje para agradar o Senhor. O passado já passou. O amanhã não nos pertence. O único que está no nosso dia a dia, a única coisa que está à nossa disposição é o hoje, é o presente. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje para agradar a Deus. Lembre-se que trabalhar secularmente é importante, é necessário para poder obter o sustento, para poder comprar o nosso pão de cada dia. A faculdade também é importante e também, em certo aspecto, é necessário. Namoro, casamento, amizades são boas, são necessárias, mas quando Deus está no meio de tudo isso fica irrelevante e Deus adquire toda a nossa atenção e toda a nossa prioridade. Então, foque em Deus e não deixe para amanhã para agradá-lo. E finalmente, a última coisa que nós não deveríamos confiar e depositar nossa esperança nos milagres sem discernir a palavra de Deus. Isso mesmo. Muito provavelmente você conhece uma ou duas denominações, no mínimo, onde é praticado uma série de milagres, curas, exorcismos ou algo do tipo. E certamente, vamos admitir, isso tem chamado a atenção de muitas pessoas. Mas uma coisa que eu tenho aprendido ao meditar na palavra de Deus é que nós não deveríamos confiar e depositar as nossas esperanças nos milagres sem discernir a palavra de Deus. Uma pessoa que opera milagres não necessariamente seja uma pessoa madura na fé. Uma pessoa que opera milagres não necessariamente seja uma pessoa espiritual. Lembre-se dos Coríntios, leia a primeira carta aos Coríntios. Muitos deles operavam milagres, diversos milagres, porém, muitos deles eram ao mesmo tempo imaturos na fé. Paulo tinha que falar a eles como carnais e não como pessoas espirituais. Então, quem opera milagres não necessariamente seja uma pessoa espiritual, no sentido de ter pelo menos um mínimo de maturidade espiritual na fé. Além disso,
quando alguém vem para você e te diz, olha, fulano curou o outro, fez uma oração e de repente a pessoa foi curada. Ok, tudo bem. Mas lembre-se de que sempre haverá 4 possibilidades toda vez que você for ouvir isso de alguém. A primeira possibilidade é que um milagre realmente aconteceu e o poder veio de Deus. A segunda possibilidade é de que um milagre aconteceu, mas o poder não veio de Deus, veio de algum demônio ou do diabo ou algo do tipo. A terceira possibilidade é que essa pessoa simplesmente mentiu, enganou as pessoas. E a quarta possibilidade é que essa pessoa é uma pessoa que não bate bem da cabeça, é maluca ou algo do tipo, né? Então, existem essas 4 possibilidades a serem consideradas. Então, até aqui temos visto o seguinte: uma pessoa que supostamente opera milagres não significa necessariamente que seja uma pessoa madura na fé. Não significa necessariamente que seja uma pessoa espiritual. Lembre-se, leia a primeira carta aos Coríntios. E também, uma pessoa que diz que supostamente opera milagres, não necessariamente seja verdade. Ou, caso seja verdade, não necessariamente o poder veio de Deus, mas pode ter vindo do diabo, algum demônio. Isso pode acontecer. Agora, leamos o seguinte texto em relação a esse assunto. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses, que não conheceste, e servamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Esse profeta sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Como você pode ver a partir da leitura desse texto, mesmo que esse tal sonhador ou profeta consiga fazer alguma coisa que chama a nossa atenção, alguma coisa fora do normal, fora do natural, isso não é garantia de que nós deveríamos prestar atenção a essa pessoa, no sentido de seguir esse suposto profeta, no sentido de obedecer às palavras desse profeta. Lembre-se, não devemos confiar, aliás, nem crer nos milagres sem o discernimento da palavra de Deus. Muito mais importante do que qualquer tipo de milagre ou poder sobrenatural sempre foi e sempre será a palavra de Deus. Então, não tem para onde correr. Nós precisamos e devemos ler, estudar e meditar na palavra de Deus para que nós possamos realmente identificar a sua santa vontade para praticá-la e vivê-la e, posteriormente, repassar o ensino para os demais. Então, não confie em qualquer milagre feito por algum profeta, por algum pastor, por algum pregador. Se atente à palavra de Deus. É aí onde nós devemos nos atentar. Não importa se realmente fulano e cicrano curou miraculosamente alguém. O que interessa é ouvirmos a palavra de Deus de forma correta, vivê-la de forma bíblica. Pois bem, esses são os 7 pontos que nós não deveríamos confiar,
nós não deveríamos depositar as nossas esperanças. E penso eu que é melhor momento, humanamente falando, que começar o ano já pronto para saber em que nós não deveríamos confiar e depositar nossas esperanças. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, curta. Se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.